Fala, terceiro ano, bom dia a todos aí, galera. Chegando aí mais um final de semana, mais uma sexta-feira, né? Iniciando aí essa contagem regressiva para o final de semana. Também é a nossa, estamos fechando também, finalizando o nosso conteúdo do segundo bimestre. Então, só com conteúdo aí bem curtinho, bem pequenininho, vamos falar sobre a Rússia. Nós, ao longo das últimas aulas, nós já vimos falando aí sobre diversas características, saímos do mundo bipolar, entramos no mundo multipolar, características aí dos países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Vimos também sobre Índia, vimos sobre China e hoje vamos finalizar falando sobre a Rússia, também um importante ator nesse cenário geopolítico mundial, sobretudo ali no leste europeu, na Europa, né? Nesse contexto ali, Ásia, Europa também exercendo uma grande influência ali naquela região ali do leste europeu, também parte da Ásia. Então, vamos finalizar falando um pouquinho sobre a Rússia, as características aí desse importante ator geopolítico mundial também. Beleza, galera? Então, já vimos aí esse contexto todo, desde o mundo bipolar até o mundo multipolar, e vamos fechar esse conteúdo do nosso segundo bimestre. Então, vamos fechar esse conteúdo aí para a prova. Na próxima aula, então, teremos já um conteúdo de revisão da nossa prova. Então, vamos rever diversos conteúdos aí que nós já vimos, os aspectos mais importantes aí que, obviamente, serão cobrados, serão exigidos de vocês na prova. Beleza, galera? Então, é isso aí. Vamos finalizar então esse conteúdo hoje falando sobre a Rússia. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a tela para que a gente possa ver um pouquinho aí sobre esse importante país ali que pega parte da Europa e parte da Ásia. Então, a Rússia ali que fez parte, né, da União Soviética, né, durante todo esse período bipolar, ou melhor, durante todo esse período lá, desde o início, um pouquinho ali, um pouquinho após ali o início do século, né, pegando grande parte aí desse período aí até a década de 90, né, a Rússia, ou melhor, a União Soviética disputando a hegemonia mundial junto dos Estados Unidos, né, disputando esse poder aí mundial, né, quem conseguiria, quem alcançaria esse poder, né, essa dominação mundial. Então, aqui durante quase 50 anos, né, a União Soviética ela foi o único país do mundo a fazer frente aí ao poder econômico militar dos Estados Unidos, né? Então, foi o único país que conseguiu ali disputar com os Estados Unidos essa hegemonia, tanto em caráter militar, quanto também em caráter econômico, né? Então, obviamente, né, a União Soviética não tinha um poderio econômico tão grande quanto os Estados Unidos, mas sim fez frente a esse poderio norte-americano, né, esse poderio estadunidense, até porque a Europa, quando sai da Segunda Guerra Mundial, sai bem fraca, bem enfraquecida. Japão sai destruído também. Então, nós temos aí no mundo dois grandes polos de poder, né, que eram de fato os Estados Unidos e a União Soviética, e que disputaram durante um grande período aí justamente a hegemonia desse mundo, né, quem dominaria esse mundo. E esse conflito, né, essa disputa que foi durar ali até o início da década de 90, né, quando a Rússia ali, ou melhor, quando a União Soviética vai se desmantelar, vai se desfazer, e a Rússia ali vai sair ele como principal país da União Soviética, né, desse grupo de países. A Rússia então sai como principal país e vai preservar ali, vai preservar ainda parte do antigo poder, né, tornando-se um polo ali articulador entre de um novo bloco de países que foi a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que vai congregar em diversos países do leste europeu. Então, a Rússia que vai fazer frente ali, que vai ter influência em grande parte desses países ali que compõem a CEI e grande parte ali da Europa, né, principalmente ali no leste, no leste europeu, onde a Rússia vai exercer esse poder, né, esse papel centralizador, ou melhor, esse papel geopolítico para aquela região. Beleza, galera? Então, a Federação Russa, né, como também é chamada, né, é o país mais poderoso desse bloco, né, reunindo a maior parte aqui do arsenal militar e parque industrial da extinta União Soviética. Então, a Rússia, hoje em dia, ela vai ter um poderio militar ainda muito grande, ela vai ter um desenvolvimento tecnológico aliado a essa indústria bélica ainda muito pujante, ainda muito forte, até porque
porque a Rússia hoje ela vai exportar grande parte aí desses materiais bélicos para o mundo, né? Então, grande parte desses materiais que rodam o mundo vem da Rússia. Então, a Rússia ainda ela vai ter ainda uma forte produção na área bélica, né? E também o parque industrial russo é um parque industrial, né, de todos esses países ali, componentes da CEI, vai ser um parque industrial aí, um dos mais desenvolvidos, mais diversificados para essa região. Então, a União, ou melhor, a Rússia, então, ela vai ter ainda uma pujança, ela vai ter ainda essa característica aí de um país ainda muito poderoso, muito influente para aquela região. E nós vamos ver que a Rússia ainda hoje ela vai exercer uma influência a nível regional, principalmente. Isso vai configurar a importância da Rússia também para esse mundo multipolar, porque de uma certa forma ele exerce uma influência em uma parte ali, em uma região, e com isso mostra aí essa importância também da Rússia nesse cenário geopolítico e nesse mundo multipolar. Beleza, galera? Então, aqui desde a fragmentação, né, da União Soviética, o país vem tentando se inserir nessa economia capitalista de mercado. Então, assim que a União Soviética é extinta, há ali uma adequação, um processo de adequação aí dessa economia da Rússia, né, a essa economia de mercado, a esse modelo de mercado, a esse modelo capitalista. A Rússia saía, então, de um modelo socialista para um modelo capitalista, né, para um modelo ali planificado para esse modelo ali de mercado, né? Então, ela começa a se inserir e com isso ali desenvolver principalmente aí a sua capacidade produtiva. Apesar disso, continua a exercer forte controle sobre a maioria das antigas repúblicas soviéticas. Então, os países, como eu disse para vocês, ali do leste europeu. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 91, a Rússia iniciou um rápido e complexo processo de transformação política que objetivava o estabelecimento de um Estado democrático. Então, a Rússia ela começa ali um processo ali de transparência, né, de abertura política, e com isso, justamente para poder se adequar a essa nova realidade mundial, né? Então, saindo ali daquele período ali de Guerra Fria, entrando no novo período, e precisava se adequar a esse novo contexto geopolítico mundial. Então, a Rússia começa ali um processo de abertura política, um processo de transparência política para poder tornar o país ali aberto, né? Principalmente para atração de novos de investidores, atração de capital para o país, para poder desenvolver o país, né? Então, temos aí uma característica que marca esse início aí da Rússia com a extinção da União Soviética. Galera, transformações na economia. A economia russa é uma economia importante, pessoal, é uma economia aí que vai estar figurando entre as principais do mundo, né? Faz parte dos chamados países emergentes, né? Junto com Brasil, junto com Índia, junto com China e junto com África do Sul. Então, a Rússia ela vai ter aí essa característica aí de uma forte economia, né? Tem uma população que é uma população grande, né? Não é uma população tão grande quanto a população brasileira, né? O Brasil com 210 milhões de habitantes, a Rússia vai ter ali 140 milhões de habitantes, então uma população menor do que a gente, mas ainda assim é um grande mercado consumidor. Então, o que faz ali da Rússia, né, uma importante economia, sim, mundial, né? Vai estar entre as principais economias mundiais, uma economia ali que se baseia no parque industrial que é diversificado, que se baseia ali em uma tecnologia também desenvolvida, uma tecnologia principalmente na área aeroespacial, na indústria bélica também muito forte, muito desenvolvida. E no plano econômico, o governo russo iniciou, em meados de 90, um processo de privatização dos meios de produção com gradativa extinção da propriedade estatal e coletiva, base do antigo regime. Então, um regime planificado, uma economia planificada, tudo era do Estado. Então, assim que a Rússia ela começa esse processo de abertura econômica, se fazia necessário que ela começasse aí, se ela estava se inserindo numa economia de mercado, se fazia necessário que ela começasse a privatizar, né? Então, começou aqui um processo de privatização dos meios de produção, aquelas indústrias que eram do Estado, aquelas empresas que eram do Estado começaram a ser vendidas
para o capital privado, né? Então, temos um processo ali gradativo de extinção da propriedade estatal e coletiva, né? Que era a base do antigo regime, daquele regime socialista, que tudo pertencia ao Estado. O Estado dizia o que produzir, quanto produzir, quando produzir, com que matéria-prima produzir, para onde produzir. Então, tudo era o Estado. E com essa abertura político-econômica da Rússia, tivemos aí um processo gradativo de privatização. Esse processo, no entanto, desencadeou uma série de crises nos setores produtivos, além de graves problemas sociais, né? Principalmente na questão do desemprego, né? A população russa que não conhecia o que era desemprego até então, porque o governo empregava essa população através de suas indústrias, de suas empresas, né? E com esse processo de abertura econômica, com esse processo ali iniciado de transformação econômica do processo produtivo, transformação ali dessa economia planificada para uma economia de mercado, a iniciativa privada ela investiu bastante, né, e vem investindo na modernização das linhas de produção, o que acarreta a demissão de grande número de trabalhadores, se moderniza, se introduz, por exemplo, a mecanização. Essa mecanização, essa robotização vai tirar a mão de obra de trabalhadores braçais, obviamente, e com isso um grande número aí de trabalhadores demitidos, né? O desemprego, como eu disse para vocês, que era algo praticamente desconhecido dos russos, e levou um grande contingente de pessoas a desenvolver atividades informais, com significativa queda no padrão de vida da população. Essa população russa ali que nesse início de década de 90 passou por sérios problemas ali socioeconômicos, né? Então, essa aí foi a característica aí desse país, aí, principalmente ali nesse período de transição entre uma economia planificada para uma economia de mercado. Beleza, galera? Então, vimos aqui algumas características importantes. Por exemplo, porém, aqui nós temos um adendo a fazer, né, que esse dinheiro arrecadado pelo governo, né, com as privatizações, o governo vai lá, vem de uma empresa estatal, que é do Estado, esse dinheiro entra no caixa do governo, ele não tem sido suficiente aí para efetuar o pagamento de aposentadorias, funcionários públicos e prestadores de serviços, enfim, e nem para garantir os investimentos necessários nos setores sociais, né, que é o caso da saúde, que é o caso da educação, habitação, enfim, na infraestrutura e na pesquisa. Então, temos graves problemas, obviamente, assim como o Brasil tem, assim como a China tem, mas graves problemas sociais, graves problemas ainda econômicos também, né? Então, embora seja um país muito rico, embora seja um país aí que tem uma produção forte, embora seja um país militarmente bem equipado, sim, a Rússia ainda passa por problemas financeiros aí, né? Problemas aí na questão socioeconômica de sua população. Né? A restauração da Rússia como potência geopolítica. A Rússia, como eu disse para vocês, ela ainda vai configurar um cenário geopolítico mundial, ela ainda vai ser um grande ator nesse cenário geopolítico mundial, até porque a Rússia detém aí grande parte daquele arsenal que ela tinha ali na Guerra Fria, né? Então, cerca de 7.000 ogivas nucleares, né, instaladas em mísseis de médio e longo alcance, né, mísseis que facilmente atingem territórios como dos Estados Unidos ou de países da Europa, né? Então, isso mostra o grande poderio militar da Rússia, né? Então, esse poderio militar, obviamente, faz com que os países, né, muitos países, temam aí a Rússia e faz com que eles tenham um poder de barganha nesse cenário geopolítico mundial, né? Se você tem poder militar, você tem poder de barganha, e a Rússia tem esse poder de barganha, até porque ela faz parte aí do G7, né, dos grupos dos 7 países aí, mais ricos, e a Rússia, né, principalmente por conta desse grande poderio militar russo. Né? Tem também, como eu disse para vocês, um grande parque industrial, e esse grande parque industrial que tem ainda uma produção voltada ali para armamentos de veículos militares, aviões, né? A Rússia que tem aí, né, aviões caça, por exemplo, um dos mais avançados do mundo, né? Su-35, diversos tipos de aeronaves de guerra, enfim, produção de blindados, produção aí de muita coisa nessa área bélica, nessa área militar, e eles vão responder aqui por aproximadamente 26% do material bélico comercializado no mundo, né? Então, eles vão ter aí uma produção muito forte, principalmente para essa área bélica, até porque eles investiram muito capital durante o período de Guerra Fria
para poder desenvolver a sua indústria bélica, né? Até por isso também que esse foi um dos motivos que levaram à queda da União Soviética, porque eles investiram tanto em tecnologia bélica, em indústria bélica, que esqueceram de produzir o básico para desenvolver o país. Então, isso aí foi um dos grandes motivos para a queda da União Soviética, para a queda desse modelo de economia planificada, né? Então, lá na União Soviética. Então, isso aí foi um dos motivos que levaram a esse colapso da União Soviética, né? Eles produziam tanto material na área bélica, tanto material aí voltado para a guerra, que acabaram esquecendo da produção do básico de desenvolver de fato o país, a indústria do país, né? Eles aqui, ó, que tem um controle também, né, que tem uma tecnologia aeroespacial altamente desenvolvida, sobretudo devido ali à corrida espacial durante o período de Guerra Fria, e que também permite aí a manutenção de status de grande potência, né, eles que lançam foguetes para estações espaciais, né, e que tem aí um grande desenvolvimento técnico, tecnológico, científico nessa área aeroespacial, e com isso, obviamente, países que detêm aí uma tecnologia avançada nessa área vão conseguir aí ter um status, vão conseguir ter aí, sim, essa visibilidade nesse cenário geopolítico mundial, e a Rússia tem essa visibilidade nesse cenário geopolítico mundial, e também por conta desse grande desenvolvimento aeroespacial que adquiriu durante esse período de Guerra Fria. Então, isso é algo importante a se salientar, né? Porém, aqui temos alguns problemas internos, né, que ameaçam a manutenção do poder militar da Rússia, né, o sucateamento do aparato tecnológico, a escassez de recursos financeiros para desenvolver novos projetos, enfim. Embora a Rússia tenha, sim, de fato, um grande aparato tecnológico na área militar, a Rússia passa por problemas sérios, né, em sua economia, né, diversos problemas aí, falta de recursos para investir nessa área, né, na área militar. Isso faz com que a manutenção desse poder militar esteja ameaçada, embora tenhamos aí visto alguns avanços aí tecnológicos nessa área militar, que são noticiados aí na grande mídia, né, nesse avanço nessa área militar da Rússia, mas não tem, por exemplo, um contingente financeiro que é aplicado, por exemplo, pelos estadunidenses na área militar, né? Eles não vão ter esse poder todo para manter, né, a sua indústria bélica, ou melhor, para manter o seu arsenal militar, o seu poder militar. Beleza, galera? Então, temos aí essas características aí também que fazem da Rússia um país que mantém, assim, o seu prestígio geopolítico, né, a sua influência geopolítica nesse cenário mundial, né? Temos também aqui outras realidades, né, como o desmantelamento do arsenal bélico do país nos últimos anos, né, denúncias aí que parte desse material está sendo desviado, está sendo roubado, né, negociado aí nesse mercado negro. Tudo isso aí causa, né, perplexidade a nível global, até porque todo esse arsenal aí é um arsenal bem poderoso, bem perigoso. Então, há denúncias aí nesse sentido também, né, que faz com que a Rússia aí, os países olhem aí assustados aí, principalmente para esse arsenal russo, né, galera? Então, aqui, apesar desse quadro, a economia russa tem atraído muitos investidores, né? Se é uma economia emergente, se é um país emergente, obviamente esse país vai atrair investidores, assim como o Brasil atrai, assim como a Índia atrai, assim como a China atrai investidores. A Rússia também vai atrair muitos investidores, gente aplicando capital nesses países, investimento nesses países, né, sobretudo em infraestrutura, em outras áreas da economia desses países, né? E como disse para vocês, um imenso mercado consumidor de 140 milhões de pessoas faz com que essa economia ela tenha ali um fôlego a mais, né? Que essa economia ela consiga ter características aí de uma economia mais pujante, certo, galera? Então tudo isso aí aliado aí à abertura, né, da economia da Rússia, né, fez com que mesmo dentre todos esses problemas, essa economia ainda seja uma economia de destaque, como eu disse para vocês, vai estar entre as principais economias do mundo, é uma economia que tem um grande mercado consumidor e é um importante aí, parceiro comercial de diversos países, principalmente os países da Europa. Bom, tem muitos acordos ali
com a Rússia, né? Negociação ali, principalmente a questão do petróleo, a questão do gás natural russo, né? Então, os países da Europa vão negociar bastante. A questão da tecnologia aeroespacial, né? A Rússia que vende também muito armamento, muitas aeronaves para outros países. Enfim, temos aí uma economia que é diversificada, uma economia aí que ainda, mesmo dentre todos os problemas, ainda consegue atrair capital estrangeiro, ainda consegue atrair muita atenção e ainda consegue ser um grande ator geopolítico nesse mundo multipolar, onde diversos países vão ali estar disputando áreas de influência, certo? Então, temos aqui um mapinha das atividades econômicas no território russo. Então, vemos aqui, ó, petróleo, carvão, a indústria aeroespacial, diversas áreas aqui da indústria aeroespacial, na verdade, duas aqui, né? Duas áreas da indústria aeroespacial, alta tecnologia, produção automobilística, eletrônica, naval, indústria tradicional, enfim, diversas áreas aqui, ó, extração de petróleo, extração de carvão. A Rússia também grande produtor de petróleo, grande produtor de carvão, enfim, gás natural, esse gás natural que vai para calefação, grande parte da calefação ali na Europa, ou seja, para o aquecimento das casas na Europa. Então, temos aí um importante parceiro comercial, sobretudo dos países ali europeus. Então, aqui, ó, multipolaridade, uma nova realidade mundial. Então, nós vimos que, hoje em dia, diferentes polos ou centros de poder têm emergido no cenário geopolítico mundial nas últimas décadas, né? Então, muitos países têm surgido nesse cenário geopolítico mundial. É notório o crescimento da China nos últimos anos, esse crescimento não só geopolítico, mas também econômico e também militar. A China que vem investindo muito na sua diversificação econômica, na sua diversificação aí de produção da indústria. A China que vem crescendo muito em PIB. Hoje em dia, o PIB chinês é o único PIB que ameaça o PIB americano. Esse PIB chinês que já tem projeções de, em alguns anos, passar o PIB norte-americano, passar o PIB dos Estados Unidos. Então, é um país que cresce muito e que já ameaça ali os Estados Unidos, embora aqui até o momento, né, nenhum país ultrapassou essa supremacia alcançada pelos Estados Unidos durante o século XX. Né? A nação estadunidense ainda é a mais rica e apresenta os mais altos índices de desenvolvimento científico e tecnológico e também um grande arsenal bélico. Também os Estados Unidos que vão ter muitas ogivas nucleares, muita tecnologia aliado aí à área bélica. Então, os Estados Unidos ainda se mantém aí como um grande ator geopolítico mundial, então detém uma supremacia muito grande, mas temos uma realidade hoje em dia multipolar, não é aquela bipolar só dos polos de poder. Hoje em dia nós temos vários polos de poder aí nesse mundo multipolar, né? A União Europeia como um todo, com os países principais ali, Alemanha, França, né? Reino Unido, temos China, temos Índia, temos Rússia, temos Brasil, temos Estados Unidos, temos diversos países nesse cenário geopolítico mundial, nesse cenário aí onde esses países surgem como grandes aí atores internacionais, tendo áreas de influência regionais ali e atuando nesse mundo aí globalizado como grandes agentes geopolíticos. Beleza, pessoal? Então, nós vimos diversas características aí de diversos países, falamos várias coisas sobre esses países, vocês puderam conhecer um pouco mais dessa questão geopolítica, o que é a geopolítica, como que ela vai se configurar nesse jogo aí internacional, desde a bipolaridade até a multipolaridade. Então, vocês puderam conhecer bastante coisa aí, certo, galera? Então, como disse para vocês, nós fechamos o conteúdo do segundo bimestre, fechamos esse conteúdo e na próxima aula nós vamos revisar todo esse conteúdo para a prova. Hoje, então, eu peço para que vocês façam os exercícios aqui da página, deixa eu ver a página 510. Então, eu peço que vocês façam esses exercícios e façam aquele esqueminha lá, terminando, me passa lá no WhatsApp para que eu possa pontuar a participação de vocês, que valerá ponto para a prova.
né, que valerá ponto para a média, na verdade. Então, esse pontinho aqui vai valer para a média. Então, é importante que vocês participem. Eu vou estar computando, vou estar fechando, então, essa participação hoje. Importante que vocês façam, importante que vocês me passem aí para que eu possa computar aí essa participação de vocês. Beleza, galera? Então, fazendo esses exercícios aí e depois passem para mim. Eu vou estar fazendo aí essa pontuação da participação. Beleza, galera? Então é isso daí. Qualquer dúvida, me chama lá no Zap. Vou estar posto lá para ajudá-los no que for preciso, galera. Então, valeu, um abraço, até a próxima aí.